dia a todos. Que Jesus, o Mestre Amantíssimo, o Pai de todos nós, nos dê a sua paz. Muito bem, hoje nós vamos falar a respeito da universalidade da mensagem espírita. Mas para que nós adentremos o assunto, vamos raciocinar a respeito do cristianismo em si e das lutas que o cristianismo teve para chegar até nós. Porque todos nós sabemos que a mensagem de Jesus à Terra foi essencialmente universalista. O Mestre não criou nenhuma religião, nem seguidores. Ele simplesmente trouxe a mensagem de amor, de justiça, vinda das esferas mais altas, do próprio Pai Criador, e aqueles que tinham olhos de ver e ouvidos de ouvir, uniram-se em torno desta mensagem renovadora de Jesus, a água viva, a verdadeira vida, trazida até nós por seu magnânimo amor. Nós sempre comentamos que o maior ato de amor que Jesus teve por nós foi ele ter Espírito Crístico que era, encarnado em um corpo terreno. Este sim foi realmente o maior ato de sacrifício, maior até do que a cruz, porque Jesus poderia se libertar da cruz a hora que quisesse, porque tinha pleno domínio sobre a matéria. Mas a mensagem libertadora do Mestre foi também universalista. Quando ele era encontrado em meio àqueles que eram desprezados pela sociedade, em meio àqueles que estavam enfermos, não se vinculou aos doutores da lei, não se vinculou às tradições que ainda traziam muitos atavismos perturbadores, mas sim uma mensagem libertadora. E essa também é a mensagem espírita, a mensagem libertadora. Tivemos a questão dos mártires dos primeiros anos do cristianismo, que entregaram a vida ao ministério deste ideal. E ao entregar a vida ao ministério desse ideal, deram um testemunho de fé e conseguiram fundar muitas comunidades cristãs, a exemplo de Paulo, que nós somos cristãos graças a Paulo de Tarso, que tirou o cristianismo ali da região da Galileia. Antes sacrificava seu corpo. Hoje a proposta é sacrificarmos as paixões inferiores que ainda dormitam dentro de nós. É muito mais fácil, não? Inclusive, é o que se separava as pessoas de verdadeiro ideal na época dos primeiros anos do cristianismo, daqueles entusiasmados simplesmente. Porque aqueles que realmente tinham um ideal fortalecido na mensagem do Cristo, viviam no mundo realmente sem ser do mundo. E as agressões da época, do poder dominante da época, não os agrediam profundamente, porque eles tinham o ideal firmado na mensagem do Cristo. Depois nós sabemos que a Igreja Católica, com todos os erros da Igreja Católica, ao longo de séculos e séculos, vários equívocos, mas nós temos que reconhecer que ela foi a zeladora da fé cristã por muitos anos. E dentro da Igreja Católica existem muitos missionários. Os próprios espíritos que participaram da codificação, muitos deles pertenciam à Igreja Católica. Mas também a humanidade teve a oportunidade de ter os reformistas, que vieram trazer uma nova mensagem, uma mensagem em que se libertava um pouco daqueles dogmatismos, se libertava um pouco daqueles ritualismos e seguia com a sua fé também atuante. Também, certamente, existiram muitos, como existem muitos missionários dentro dos reformistas. E a mensagem espírita? A mensagem espírita veio em uma época muito difícil para a humanidade, muito difícil mesmo. Uma época em que as ciências estavam brigadas com a fé,
em que a fé era para poucos, a época do materialismo dialético, materialismo mecanicista, uma época em que o homem estava convivendo com várias descobertas, várias revoluções sociais, e devido aos desmandos religiosos do passado, principalmente a Inquisição, estavam se desvinculando da fé, e muitos deles já falavam da desnecessidade de Deus em suas vidas. Mas a fé espírita, a crença espírita, a doutrina espírita, que é a doutrina consoladora do Cristo, veio exatamente nesta época turbulenta do raciocínio espiritual humano, para poder renovar, para poder dar um novo fôlego à criatura humana, tão perturbada por aquelas ideias antagônicas. E realmente, a Idade Média foi enegrecida pela Inquisição, Existia, por exemplo, um inquisitor na Espanha chamado Tomás de Torquemada. Era terrível, era tão terrível que a própria igreja o afastou de suas funções, tão violento que ele era. Então realmente não se podia fazer nada. Qualquer motivo era motivo para irmos às fogueiras da Inquisição, ou às torturas da Inquisição. Então, se a pessoa, por exemplo, tivesse qualquer pensamento científico que desafiasse os dogmatismos da época, ia para a Inquisição. Ou se a pessoa tivesse qualquer ideia de liberdade, iria para a Inquisição. Uma palestra como essa, por exemplo, todos nós íamos para uma fogueira colocada ali no centro de Biúna para a Inquisição. Não se podia. Então as ideias libertadoras eram realmente banidas da sociedade à força. E a doutrina espírita é uma doutrina que faz do espírita um livre pensador. A doutrina espírita nos faculta a grande felicidade de usarmos nosso pensamento para a nossa própria evolução, sem medo, porque conforme a lei de liberdade que está no livro dos Espíritos, o espírito goza de liberdade pelo pensamento. Você pode realmente, quando você atinge algumas conquistas em seu espírito, quando você consegue algumas coisas em sua marcha evolutiva, sem dúvida, aquilo é só seu. Nada vai tirar de você. Por exemplo, uma pessoa humilde. A pessoa será sempre humilde. Pode amarrá-la, pode torturá-la, pode tirar a sua vida e continuará humilde. É a força que a pessoa conquista dentro de si através das experiências reencarnatórias e das suas próprias conquistas espirituais. Se a pessoa já consegue amar, se a pessoa já consegue perdoar, se a pessoa já consegue exercer a caridade, se ela consegue ter tolerância, se ela passa pelas vicissitudes da vida com elegância num verdadeiro cristão, entendendo e rendendo-se humildemente aos desígnios do Criador. Porque a doutrina espírita vem nos explicar a lei de causa e efeito. E através da lei de causa e efeito e a lei da reencarnação, nós vamos entender os momentos que nós passamos em nossa existência como sendo realmente aqueles momentos importantíssimos de aprendizado que todos nós temos que ter. Vai forjar o nosso espírito, vai nos ensinar realmente o que necessitamos, vai amparar as nossas expectativas, os nossos anseios, até que nós atinjamos um dia a maturidade espiritual. E ao atingir a maturidade espiritual, o indivíduo está bem em qualquer lugar que esteja. Como Paulo de Tarso, por exemplo, dizia: eu estou preparado para me alimentar ou para não me alimentar, para deitar no chão ou deitar no colchão, para ter dor ou não ter dor. Ele estava preparado para tudo, porque ele era íntegro dentro de si. Ele estava fortalecido por sua fé verdadeira. Agora vamos perguntar para Paulo de Tarso: será que ele tinha uma religião A, uma religião B? Será que ele seguia uma determinada crença?
ou ele era participante da doutrina libertadora do Cristo? Era participante da doutrina libertadora do Cristo. Ele não se vinculava aos atavismos de nenhuma religião, porque as religiões, nós temos que entender, elas são muito importantes para a humanidade. Nós vivemos em um ambiente cercado de vários níveis evolutivos, vários níveis de entendimento, vários níveis de percepção. Então, o que acontece? As religiões são linhas de pensamento que se agrupam em afinidades e formam então as religiões. Importantíssimo para que o indivíduo consiga raciocinar a respeito de sua fé. Se aquela religião traz para você benefícios, se você se felicita com a sua religião, seja um bom trabalhador da onde você se encontra. Seja um bom trabalhador. Mas nós temos que entender que o âmago da mensagem é a mesma. É universalista. A mensagem espírita é universalista no sentido de seguir como base fundamental os ensinos do Mestre. Então vamos entender. É a doutrina que estuda a origem, a natureza, o destino dos espíritos e as relações existentes entre o mundo corporal e o mundo espiritual. O aspecto filosófico da doutrina espírita é fazer o ser crescer através da mudança das suas próprias atitudes, a evolução constante. E o aspecto religioso da doutrina espírita é a religião cósmica do amor. Como dizia Paulo de Tarso, porque Deus é amor. Então Jesus vinculava-se a esta maneira de pensar para transmitir aos homens algo fundamental, que é o amor. Sem amor, nada é possível. Tudo é efêmero, tudo é passageiro. Temos que cultivar o amor em nossas existências, em nossos corações, independente da religião em que nós estejamos. Independente. É melhor um ateu que tem amor e que ajuda o próximo do que um religioso hipócrita. Nós precisamos realmente entender que a religião é universal, religar-se a Deus. Nos vinculamos a Deus através das religiões, mas também temos que entender que o âmago da mensagem é universalista. A doutrina espírita, quando fala a respeito da caridade, fala que a caridade pode ser praticada por qualquer pessoa, independente da religião. Também universalista. Não importa se você é ateu, se você é religioso, religião A, religião B, não importa se você é espírita, importa a caridade. Fora da caridade não há salvação. Vejam, eles não falaram fora do espiritismo não há salvação, ou fora do catolicismo não há salvação, ou fora do evangélico não há salvação. Eles falaram fora da caridade. Então nós temos observado com as nossas poucas possibilidades mediúnicas, de que os espíritos, quando chegam ao mundo espiritual, o que importa não é se seguiram a religião A, a religião B. O que importa é o que eles levam em seu coração. Então nós estamos aqui no planeta, reencarnados, é uma grande oportunidade. A oportunidade de crescimento espiritual, a oportunidade de nós forjarmos o nosso espírito, recuperarmos vazios deixados por nós em outra existência, recuperarmos convivências e até nos recuperarmos psiquicamente, fisicamente. A reencarnação faz parte da bondade de Deus, do amor de Deus por todos nós. É a nova oportunidade dada a nós para que nós possamos evoluir constantemente e um dia participarmos desta mensagem universal que é o amor. O amor que formou os universos, que formou o microcosmo, que forma tudo isso que nós observamos. Deus é amor porque todos nós estamos mergulhados em suas leis infalíveis, de eterna justiça. E dentro dessas leis evoluiremos. E evoluindo, nós seremos, como fatalidade, felizes. Todos nós seremos felizes.
A fatalidade do ser humano é a felicidade. Não importa a maneira como nós cheguemos lá, seremos felizes. Para alguns vai ser um pouco mais tortuoso, para alguns vai ser um pouco mais retilíneo, a maneira como nós lidamos com o nosso livre-arbítrio. Então nós temos que entender algo interessante. Enquanto nós somos espíritos ainda inferiores, nossa evolução é um pouco variável, tem altos e baixos, e aí o indivíduo procura respostas. E muitas vezes, quando a dor aperta, ele vai a algumas religiões para procurar uma resposta. Chega lá, algumas soluções imediatas, que nós sabemos que não existem. As soluções não são imediatas. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Então, as soluções imediatas, as fórmulas prontas, as soluções fáceis, isso realmente faz parte dos dogmatismos, das manias do ser humano. Pouca paciência, pouca humildade, pouca tolerância. Então ele quer uma resposta rápida para o seu problema. Essa é uma fé ainda superficial. É uma fé ainda que caminha olhando o mundo externo, não o mundo interno. Então, quando nós prosseguimos em uma caminhada evolutiva, e o indivíduo percebe que o seu entorno irá melhorar com a mudança do seu interior, aí sim. Aí o indivíduo aprofundou-se em sua fé, e ele percebe também que determinados simbolismos, determinados rituais, já não são tão importantes. O que é importante é a sua mudança interior. Como Jesus disse, deposite o bem mais agradável a Deus. Deposite a sua oferenda ao pé do altar, o altar de todas as religiões, e vai antes se reconciliar com seu irmão. Então essa mensagem, a mensagem de que o nosso interior é que conta, o nosso interior é que deve ser aprimorado a cada dia, a cada momento. Na doutrina espírita nós falamos muito a respeito da reforma íntima. A reforma íntima não é um puritanismo, não é nada disso, é uma terapia de bem viver. Ao final de cada dia, podemos chegar no silêncio do nosso quarto, ou no silêncio das nossas almas, porque Deus conversa conosco no silêncio das nossas almas, e poder fazer ali um exame, um autoexame de como eu me portei no meu dia. Será que eu ofendi alguém? Será que eu falei coisas que não devia ter falado? Será que eu desmereci os meus irmãos no caminho? Será que eu trabalhei pouco aquele problema que eu tenho? Aí o indivíduo vai realmente se aprimorando. Em se aprimorando, ele aprimora, ele se autoconhece mais. E se autoconhecendo mais, ele vai fortalecendo também a sua fé. E ao fortalecer a sua fé, ele vai passando pelas vicissitudes da vida com estoicismo, com elegância, como falamos. Ele vai passando pelas vicissitudes da vida com entendimento. É isso que importa. O que importa é isso. A universalidade da mensagem espírita simplesmente é... Desculpe. A universalidade da mensagem espírita simplesmente é nos fazer raciocinar a nossa fé. Raciocinar a nossa fé. Por exemplo, a pessoa tem o hábito da prece. Toda noite ela vai lá e faz uma prece. Mas e o seu dia, como foi? Você agiu conforme você está pedindo? Porque nós temos o que nós também damos. Lei de causa e efeito. Você respeitou o seu próximo? Você perdoou aqueles que te ofenderam? Você foi até Jesus realmente tentando cumprir os desígnios? Ou você procurou ser como você sempre foi e à noite pede ajuda, pede respeito, pede auxílio, pede várias coisas? Vamos dizer uma coisa, para que o espírito consiga determinadas forças para prosseguir, ele necessita fazer a sua parte. Necessita fazer a sua parte.
Imaginem, por exemplo, se uma pessoa egoísta, vamos dar um exemplo, uma pessoa egoísta, não acontecesse absolutamente nada com ela, aonde iria o seu egoísmo? O egoísmo dela ia crescer exponencialmente e ele iria ser prejudicado. Então a espiritualidade maior dá um freio educativo para que ele possa então compreender a verdadeira finalidade da vida na Terra. Todos nós estamos vinculados espiritualmente. Eu ajudo uma pessoa hoje, amanhã ela será meu benfeitor, naturalmente. Ao mesmo passo que eu prejudico alguém, amanhã ela pode vir para perto de mim de uma maneira desequilibrada e antagônica. A lei de causa e efeito não representa um castigo para o ser humano, e sim um método educativo dos melhores da espiritualidade, vindo diretamente da justiça de Deus, para nós nos remodelarmos espiritualmente e seguirmos adiante em nossa evolução. Então todos nós estamos colocados no lugar certo, na hora exata, no momento que nós deveremos estar. Todos nós estamos, podem reparar, às vezes você anseia alguma coisa muito importante para você e aquela coisa não acontece. Aquele momento não acontece. Quando você menos espera, acontece. É porque o tempo é diferente. Naquele momento, talvez se acontecesse aquele momento que você queria, você iria se perder. Mas no momento certo acontece. Outra informação importante que a doutrina espírita nos dá é a respeito da imortalidade. Não é? Muitas pessoas têm medo da morte. Acham que a morte será realmente o fim. No livro dos Espíritos fala a respeito disso. Fala a respeito que o medo da morte está vinculado a está cristalizado em nós por alguns hábitos tradicionais, como por exemplo, falar que o homem vai ficar eternamente ardendo numa fogueira, ou que o homem irá responder por suas falhas se não cumprir tudo que Jesus disse. E as pessoas, sabendo que não cumpriram nem a metade, nem um quarto, elas têm aquele medo da morte, não é? Então o que acontece? O medo da morte é vinculado a algo que não foi ainda explicado, e a doutrina espírita tem nos dá essa felicidade de explicar que a morte não existe. O Espiritismo matou a morte, porque através das comunicações mediúnicas, através da lógica da razão, através de tudo que a doutrina espírita nos expõe, nós sabemos que nós estamos em um momento provisório. Esse momento provisório é um momento em que nós caminhamos pela Terra, às vezes com preocupações, com ansiedades, mas temos que entender que esse momento é muito curto. Muito curto. Nós não somos espíritos que estamos vivendo experiências materiais, experiências espirituais. Nós somos espíritos que estamos vivendo experiência de encarnado, muito curta. E essa passagem nossa pela Terra é uma grande oportunidade para todos nós. Porque quando o indivíduo desencarna, ele vai para regiões da vida espiritual compatíveis com o seu estado evolutivo, compatíveis com aquelas conquistas que nós comentamos. E lá ele convive mais ou menos com pessoas mais ou menos da mesma evolução. Quando nós reencarnamos, os níveis evolutivos misturam-se para nosso próprio aprimoramento. E como é que isso ocorre? Numa família, por exemplo, existem espíritos de variados graus evolutivos. Em uma família terrena tem espíritos ali que estão a primeira vez juntos no seio familiar. Tem as pessoas que você necessita se recuperar, estão mais próximas de você. E aquelas pessoas que algumas delas que vão te ajudar também estão por ali, para juntos trocarem experiências, perto, ali no seio familiar, que é a célula da sociedade, a família, não é? A célula da sociedade. Um homem, nesse nível espiritual que nós estamos, ainda não consegue enxergar a família como todas as pessoas. Todas as pessoas, a família universal, né? Como Jesus disse, quando foi
foi chamado, falou: sua mãe e seus irmãos estão ali te esperando. Quem é minha irmã e quem são meus irmãos? Todo aquele que cumpre a vontade do meu Pai são meus irmãos. Então, olha a diferença da mensagem. A lógica de Jesus é uma meta a ser atingida por nós. É uma meta a ser atingida por nós. Nós não temos Jesus, pelo menos na visão espírita, como alguém que está lá só para resolver os nossos problemas. Nós temos Jesus como alguém que veio nos ensinar a ser feliz. Então, quando Jesus fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo, leve meu fardo e suave meu jugo. Vinde a mim. Quando ele falou isso, vejam que ele disse assim: eu vos aliviarei. Eu não vou resolver todos os seus problemas que cabe a você resolver em suas reencarnações, em suas etapas reencarnatórias. Porque se ele fizesse isso, estaria atrapalhando a nossa própria evolução. Eu vos aliviarei, eu vos darei força, eu vos darei ensinamentos, eu vos darei paz e tudo o que você precisa para você mesmo cumprir as suas etapas reencarnatórias. Mas em seguida a advertência: vinde a mim. Será que nós estamos indo até Ele? Será que nós estamos realmente fazendo o que Jesus nos pediu para a nossa própria felicidade? Ele não pediu para Ele, Ele pediu para nós mesmos. Nos recomendou, nos ensinou. Será que nós estamos perdoando incondicionalmente? Estamos sendo tolerantes? Estamos orando pelos que nos perseguem e caluniam? E outras tantas coisas mais? Ainda não. Por isso sofremos. Agora, não é para desanimar. Importante é a pessoa tentar, não é? A boa notícia é essa. A espiritualidade superior, ela quer que ela observa muito a nossa intenção, porque ela sabe os nossos momentos evolutivos. Ela sabe realmente que não é fácil viver nesse mundo que nós vivemos, e não é fácil também o nosso nível evolutivo. Então ela sabe que é gradativo o ensinamento. O ensinamento é gradativo, é paulatino. Então eles sabem, por exemplo, que se nós afastamos um sentimento perturbador, já é uma grande vitória. Uma grande vitória. E nós teremos tempo para isso, teremos as reencarnações sucessivas. Mas não é para se acomodar no tempo, não. Porque se nós nos acomodamos, nós sofremos. Não é bom de se livrar do sofrimento? É bom. Só nos livramos do sofrimento com atitudes novas. Tem uma mensagem de Paulo aos Coríntios que diz assim: quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Exatamente. Nós precisamos cultivar o perfeito dentro de nós. Um sentimento de justiça perfeita, um sentimento em relação ao próximo, o mais perfeito que nós conseguimos. Pode ser que não consigamos o total, mas com pouco que se consegue, ganhamos séculos de evolução. Talvez em outras encarnações não estivéssemos nem pensando nisso, né? Agíamos por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo. Agora estamos pensando um pouco. Já é uma vitória espiritual olhada pelo ponto de vista dos espíritos amigos. Então nós podemos entender assim: tudo acontece no seu tempo certo. Tudo acontece. E quando nós caminhamos com esse pensamento de autorrenovação, de melhora de nós mesmos, não melhora do próximo, porque o melhora do próximo depende do próximo. Aí nós vamos ter as provas e as expiações. Por exemplo, precisamos parar de espiar a vida do outro com S para não espiarmos com X depois. Não é? Nós temos que ter realmente respeito por aqueles que nos seguem, respeito por aquelas pessoas que estão à nossa volta. Então são atitudes nossas, só nossas. Não é do meu vizinho, não são dos meus pais, não são dos meus filhos, não são dos meus amigos. Não, é nossa.
é o nosso mundo íntimo, a nossa casa mental, como diria André Luiz, não é? Nossa casa mental tem que ser renovada a cada dia. No livro Céu e Inferno, ou Justiça Divina à Luz da Doutrina Espírita, lá diz as etapas de renovação dos espíritos, não é? Código Penal de Vida Futura, lá fala a respeito de como o espírito se recupera ao longo de sua marcha. Ele se recupera em 3 etapas. É claro que dentro de cada etapa existe uma graduação muito grande, né? A primeira etapa é o arrependimento. Arrependimento. Vocês concordam comigo que a pessoa que se arrepende, ela já atingiu um certo nível de consciência? Porque a pessoa que não tem consciência ainda, desperta, quando ela prejudica alguém, ela vai para casa e dorme. A pessoa que tem um certo nível de consciência, prejudicou alguém, tira-lhe o sono. Ela não consegue, não vê a hora de se encontrar com a pessoa para se recuperar com ela, para pedir desculpas. É ou não é? É assim que acontece. Mas quando a pessoa ela atingiu um certo nível de consciência, o arrependimento é muito importante para a recuperação do espírito. É o início. É algo que ele se colocou num lugar do outro. E a doutrina de Jesus, ela é toda feita de empatia. Toda feita de empatia. Colocar-se no lugar do outro. Faça ao outro o que desejaria para si. Então, porque o arrependimento na vida espiritual é muito contumaz. É muito difícil mesmo. Quando a pessoa chega na vida maior, revestida do perispírito, que é todo sensação, quando ele se arrepende, ele revive todas as sensações e as imagens do que ele causou na Terra para a pessoa. Né? Então, se nós pudéssemos, aqui na vida encarnada, já nos recuperarmos, recomendamos. Porque quando chega no mundo espiritual, não tem nenhum juiz para nos julgar. Lá é o juiz da consciência. Esse que vai nos julgar, e a vibração que nós levamos daqui, as conquistas que nós falamos, é o que vai nos situar na sociedade do espírito. Então, o arrependimento é muito importante. Os espíritos dizem no livro Céu e Inferno que cada uma dessas etapas é muito difícil de ser conquistada. São muito difíceis de serem conquistadas, mas muito mesmo. E quando se conquista, é uma vitória muito grande. A segunda etapa, através das expiações, o indivíduo ganha entendimento. Então nós começamos a comentar assim, mas a reencarnação, nós revivenciamos as nossas experiências? Sim, revivenciamos. Nos colocamos no polo oposto do que causamos. Então, por exemplo, a pessoa comete um certo desatino com outra pessoa. Quando ele reencarna, sofrendo aquele desatino que causou, aquilo penetra nos refolhos da alma, aquilo entra dentro de seu espírito, na profundeza do espírito, como uma dor real, não somente superficial. E ele nunca mais vai fazer aquilo que fez, porque ele sentiu em si mesmo aquilo que ele causou no passado. Então a reencarnação preenche esse vazio deixado por ele mesmo, em outra existência, ou por nós mesmos, em outra existência. Essa é a função da reencarnação. É um importante, é o principal instrumento evolutivo de autoconhecimento que existe, a reencarnação. Então, através das provas e expiações, o indivíduo vai entendendo realmente essa questão de não fazer ao próximo aquilo que ele não deseja para si. Aos poucos ele vai forjando o seu espírito mesmo, entendendo e compreendendo isso que acontece. Então, através das provas e expiações vem o entendimento. Agora, a terceira fase de recuperação é a reparação. A reparação ela acontece também, claro, através da reencarnação, mas através da reparação que pode acontecer em uma encarnação, pode acontecer em 2 reencarnações, 3 reencarnações, à medida que o indivíduo tem possibilidade de suportar a sua prova. Porque vocês sabem que nós não pagamos todas as nossas provas em uma única existência. É à medida do que nós temos capacidade e conseguimos pagar. É assim que acontece a reencarnação.
Porque se não fosse assim, nos derrubaria a prova, ao invés de nos ensinar. Iria realmente nos prejudicar, ao invés de contribuir para a nossa evolução. Então, pagamos gradativamente. Nós vemos, por exemplo, muitos casos de pessoas que recorreram ao desatino do suicídio, por exemplo. A pessoa se suicidou. Hoje em dia, nós sempre comentamos nas palestras, porque nessa fase de transição planetária, nesses momentos que nós estamos passando, a questão do suicídio tem sido quase que uma epidemia mundial. A questão está muito séria mundialmente falando. E nós sabemos que o suicídio deixa marcas no perispírito muito sérias. Não é hora do indivíduo desencarnar. O perispírito está com todas as funções, os órgãos estão com todos os fluidos, o fluido vital neles. Não é o momento. E abruptamente a pessoa interrompe esse ciclo maravilhoso de vida por conta de um egoísmo muito grande, por conta de um desatino muito grande, por conta de uma perturbação, às vezes de um transtorno. Tem vários motivos, né, para a pessoa recorrer ao suicídio. Desconhecimento, materialismo, tudo isso leva ao suicídio. Mas espiritualmente nós sabemos as consequências graves disso. Porque em outra encarnação, a pessoa com o perispírito desequilibrado, no momento da reencarnação, vai transferir para o corpo novo, como se fosse um expurgo mesmo, os problemas nele causados. Então, por exemplo, a pessoa deu um tiro no coração, vamos supor, feriu o seu coração. Na outra reencarnação, quando o perispírito se vincula ao princípio vital do óvulo fecundado ali, porque é ali que começa a reencarnação, no processo de divisão celular, o perispírito vai transferindo as informações nele contidas. E quando no processo genético começa a divisão celular, na parte genética já está registrado ali o problema que a pessoa terá. É um código de vida que está tudo ali, o que a pessoa irá ter no caso, né? Até mentalmente está ali no código genético. A parte genética já é o efeito de uma causa anterior, do ser que preexistia. A parte genética já é o efeito. Porque nós sabemos, a ciência hoje em dia, quando vai estudar uma molécula de DNA, é uma molécula simples. É uma molécula formada de açúcares, de aminos, né? É uma molécula simples. Mas ela, molécula de DNA, não se sabe como ela consegue contribuir com a formação de um neurônio, por exemplo, que é muito mais complexa do que a molécula de DNA. Não se sabe, a ciência não sabe disso. É porque o ser pré-existia antes. Na reencarnação vai transfere também a deficiência. Então o indivíduo pode reencarnar com uma cardiopatia recém-nata, ela pode reencarnar com má formação cardíaca, fruto do suicídio do passado, expurgando no corpo novo ali, dando para ele aquela oportunidade de renovação, de crescimento e de recuperação de si mesmo. E aí, esse é o processo maravilhoso de renovação do ser. Ele está reparando. É a terceira fase da recuperação dos espíritos, que está no livro Céu e Inferno, recomendo que leiam, um livro maravilhoso que fala a respeito da justiça no mundo espiritual. Então vejam, quando o espírito se recupera, amplia a sua consciência, não é? Aí fala-se da lei do amor que está ali no Evangelho segundo o Espiritismo. A lei do amor. No princípio o indivíduo só tem instintos, mas corrompido ele começa a ter sentimentos. Depois, mais evoluído, ele começa a aprimorar o seu pensamento, etc. Então o que acontece? À medida que a mente se amplia, a consciência se amplia, o indivíduo vai transformando o que antes era instinto em amor. Porque o amor não é esse amor que nós conhecemos, romântico, esse amor nas novelas, esse amor entre casais. Não é esse amor. O amor é um sentimento construtor, um amor universal. E a universalidade da mensagem espírita, através das provas e expiações, através da reencarnação, através da lei de causa e efeito, nos conduz ao amor.
porque essa é a finalidade da vida. Com o amor, nós participaremos da renovação da humanidade. Com o amor, nós participaremos do crescimento de outros espíritos que estão na retaguarda. Com amor, nós suportaremos bem as nossas provas. Sem amor, nada é possível. Nós falamos da família. A família, sempre existe uma pessoa na família que é o esteio espiritual, que é para fazer a família se estruturar. Muita gente deve estar pensando, esse sou eu, né? Certo? Mas nem sempre. Pode ser que não seja. A pessoa pode ser até uma criança. Pode ser até uma criança. Eu já vi muitos casais desequilibrados que, quando nasceu uma criança, estruturou toda a família em torno da criança. Então, vamos pensar bastante a respeito disso. Vamos entender que o Espiritismo é uma mensagem profunda na alma. Não é só para você vir a uma casa espírita tomar passe. O Espiritismo não é só isso. Não é só uma mensagem que você compreende, mas um amigo espiritual nos disse assim, Natanael, no caso, disse assim, nos momentos críticos da existência, é que você vai entender se você compreender o Espiritismo. Quando desencarna alguém, quando você tem uma enfermidade, ou quando você está com uma certa aflição, ou quando você está com medo, não é? O Espiritismo vem explicar, vem consolar, porque é o Consolador prometido por Jesus. Eu gostaria de encerrar a palestra com uma prece de Maria Dolores, que fala muito bem a respeito disso. Bendito sejas, coração amigo, pelo pão que dás à porta, ao companheiro que se desconforta, pela penúria sem abrigo. Deus te faça feliz pela roupa que ofertas aos torturados do caminho, que tanta vez se vão e desalinham pelas feridas que trazem descobertas. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio e a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir no esforço a que te des, a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus te conceda o prêmio da ventura pela ternura sorridente, com que levas ao doente o amparo do remédio, a esperança da cura. Deus te guarde na fonte da alegria, para lenir no esforço a que te des, a orfandade e a viuvez que vivem para a dor de cada dia. Deus te ampare, coração submisso, embora sábio entre os mais sábios, pela palavra boa de teus lábios, no exemplo da bondade e do serviço, porque o amor transforma a sombra em luz, e o perdão, onde ampara e nunca erra, auxiliando a vida em toda a terra, para o reino divino de Jesus. Que assim seja. Muito obrigado.